programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Ela vem com um sorriso no olhar, trazendo brilho pra iluminar histórias que nos fazem sonhar. Soninha sabe como nos encantar. No rádio a voz dela ecoa, cada frase é melodia que voa, com palavras transforma o dia. Momentos de pura magia, momentos com Soninha no ar. Momentos com Soninha no ar. Meu querido ouvinte, aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E muito boa tarde a você, nosso querido telespectador e nossa querida telespectadora aqui da elitv.com.br. Estamos mais uma semana muito felizes, ao vivo aqui diretamente do nosso podcast Momentos, aqui de São Paulo, na nossa grande cidade de Guarulhos e bem pertinho de você. Por isso, nós queremos agradecer a sua participação, a sua presença agora no nosso podcast Momentos, de todas as quartas-feiras, ao vivo, através da elitv.com.br. Estamos ao vivo e também em vários estados. Nós queremos agradecer a todas as afiliadas que estão aqui conosco hoje, no dia 5 de novembro de 2025, já no penúltimo mês desse ano maravilhoso, esse ano que aconteceram tantas coisas, coisas boas, coisas que nós tivemos que enfrentar, coisas difíceis, mas um ano que passou muito rápido e que é o tempo de nós desacelerarmos. Novembro, 5 de novembro, é o tempo que a gente começa a dar uma paradinha, porque nós já começamos a ver as luzes aí de Natal nas casas, a gente já começa a ver a movimentação das lojas. É Natal, é comecinho de Natal, que já vai deixando o nosso coração mais emotivo e estamos mais pensativos sobre tudo que nós realizamos durante este ano. E não foram poucas coisas, não. Foram muitas coisas que se passaram. Se nós pensarmos numa retrospectiva, nós vamos agradecer a vida, acima de tudo, a vida. E estamos aqui para passar mais um momento. Eu quero agradecer a você que está no Rio de Janeiro, através da Master FM, a você que está no Rio Grande do Sul, através da Rádio Marconi, e também a você que está aí no Rio Grande do Norte, que deve estar muito calor, através da Rádio Palimeira FM, e a nossa querida Metropolitan de Brasília, Metropolitan de Brasília, do Distrito Federal. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço aqui da Rede Elite de Comunicações. Bem, fique conosco, eu convido você, nossos queridos que participam sempre. Eu quero mandar um abraço a você que está aí, meio cansadinha, que falou, não, agora é o programa da Soninha, aos empresários, as pessoas que estão aí nos salões de beleza, minhas amigas, enfim, a todos. Nós agradecemos a participação e já estou enviando um grande abraço a todos vocês. Bem, fique conosco porque hoje o nosso podcast, como sempre, está muito especial. Hoje o nosso tema é inclusão.
Inclusão no esporte. Hoje nós vamos falar sobre o judô. Estamos aqui com um convidado, aliás, 2 convidados muito especiais. Nós estamos com o professor de judô e empresário da Academia de Judô, Judô Halloween, e também o nosso querido doutor, que já está sempre no nosso podcast, doutor Regis Rocha. É um prazer recebê-los. Eu quero agradecer, meu querido, a sua presença e falar a você que o judô vai muito além do que um esporte, vai muito além do que medalhas. O judô forma cidadãos, o judô equipara, o judô traz muitas alegrias para quem participa e, acima de tudo, o judô traz a inclusão, o respeito social e vai formando crianças como cidadãos. Não é isso, meu querido professor? Seja bem-vindo, fique à vontade de conversar com os nossos telespectadores e também aos seus alunos, cumprimentá-los. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Como a Sônia falou, meu nome é Marco Aurélio, minha academia Judô Elohim, né? E nós estamos aí no mercado do esporte já há alguns anos, bem próximo aos 45 anos já, né? 45 anos! Eu comecei muito jovem no judô. Ele começou com 10 anos. Não, eu comecei com 8 anos. 8 anos, estou com 52. Parabéns, mas para mim hoje está sendo um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu quem agradeço. Que nós tenhamos um momento agradável aqui, porque é um assunto muito importante, né? Muito importante. É algo que hoje eu estou realizando, trabalhando nesta área, um sonho. Eu sou judoca desde criança. Alguns anos atrás comecei a desenvolver um trabalho junto às academias em São Paulo, no Pacaembu, na Zona Sul, com inclusão. Hoje sou casado com uma psicopedagoga que trabalha especializada em inclusão. E dessa forma nós estamos tentando passar à frente aquilo que nós aprendemos, né? Ensinando, aprendendo, ensinando. Acho que o foco maior é esse, porque é muito importante e é gratificante trabalhar com os jovens, com as crianças e com os adultos. Muito obrigada pela sua participação, é uma honra receber e podermos tratar desse tema esportivo que vai muito além, não é, do que uma luta, E parabéns pelos anos de dedicação que você já tem e é uma honra recebê-lo. E o doutor Regis, sempre conosco, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. E hoje, olha, o tema promete, porque eu quero saber um pouquinho sobre a legislação, o direito das pessoas de estarem, né, participando, poderem participar e serem sem distinção, inclusas em todo esse projeto. Muito bem, boa tarde a todos que nos assistem. Soninha, muito obrigado pelo convite, né? É uma satisfação muito grande participar do seu programa. Seu programa é um programa, eu diria assim, vibrante, né? Obrigada. Muito especial. Nós tivemos aqui bastante experiências, né? Já em algumas entrevistas, e hoje nós estamos aqui. Quero agradecer também a... É porque ele é doutor. É verdade, que é um pouco da minha especialidade, vamos dizer assim, né? Eu acho que ano que vem vamos voltar aí com mais intensidade. E assim, agradecer a Rádio Elite aí pela sua condução, Obrigada. ok? Parabéns. Isso é muito importante, poderia deixar de comentar isso. E agradecer a oportunidade. Aqui eu acho que nós estamos numa mesa de conversa e debate, né? De entrevista e debates. Agradecer também aqui o Marco Aurélio, que é uma pessoa excepcionalíssima. Tenho ele um grande amigo, né? Foi um ex-aluno
né? Ex-aluno. Ex-aluno, ele não falou, mas o Marcos também é advogado. Você não falou. O Marco ele é advogado. Olha lá. Foi meu aluno, é um excelente profissional. Só que ele também tem esse lado, né? Que eu, assim, quando eu não sabia muito, né? Eu sabia que ele era um esportista nessa área do judô. Sim, sim. Mas eu não sabia qual a intensidade disso. E eu acabei descobrindo essa situação, um comentário que eu falei que ele sabe disso, comentando sobre meu filho, né? Que você conhece bem, né? A figura um beijo do Davi, nosso querido mini gênio. E o Davi... Beijinho da Soninha, Davi. Pois é. O Davi nem tá sabendo que eu vim aqui, porque senão você imagina. A gente nem estaríamos Papai aqui fez hoje, surpresa. praticamente, né? Ele não sabia, ele não pode saber, senão ele quer vir aqui dar entrevista. Aliás, ele não quer nem dar entrevista, ele tá querendo entrevistar mesmo, né? Ele vai ocupar meu lugar. Toma cuidado. Mas enfim, aí o Davi, ele tem uma situação, isso aí não é nada, não é segredo e tal. O Davi é uma criança muito inteligente, muito esperta, mas ele tem o TDAH e o TOD, né? E aí descobri por um acaso, apesar de conhecer o Marco Aurélio há muitos anos. Sim, sim. Eu lecionei para você que ano que foi, desculpa, agora até... 98. 98. E nós encontramos agora, recentemente, modo de dizer, há uns anos atrás, em razão de um evento que estava no AB, né? Você estava lá, eu tive a oportunidade de reencontrá-lo, né? Não mais como aluno, mas como profissional. E nós começamos a fazer uma parceria de trabalho e calhou de comentar sobre o trabalho que ele faz com essa questão da inclusão, né? Entendeu? Então, e eu vi nessa oportunidade, eu matriculei o Davi lá, né? No curso que ele dá. O Davizinho é seu aluno. É, aluno dele. E eu vou dizer, por quê? O judô, eu não entendo nada de artes marciais, mas pelo que eu conheço, que eu já ouvi falar, a primeira coisa que tem é a disciplina, né? Disciplina, etc. Então, eu coloquei o Davi porque eu queria ver o desenvolvimento dele nesse lado. E ele faz poucas aulas que ele fez lá com o Marco, sabe? Olha, ele é outra criança, nesse sentido. Então, assim, eu acho que o Marco Aurélio vai poder falar com mais propriedade sobre esse trabalho, né? Mas eu estou falando como pai de aluno, né? Que é o desenvolvimento que fez com ele. Eu acho que não precisa, né, claro, ele pode até passar por um psicólogo comportamental, blá, blá, mas o trabalho das artes marciais com uma criança com esse estilo de situação realmente é bem interessante. Então, assim, eu recomendo que as pessoas que estão nos assistindo tenham a curiosidade, você que tem lá, por exemplo, seu filho, né? São muitas crianças, na verdade, que precisam disso, que precisam, e os pais muitas vezes desconhecem, mas nós vamos conversar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Voltamos logo mais. Muito obrigada. Seu animal de estimação é um membro da família. Quando precisar de cuidados médicos, leve-o a quem cuida com carinho e dedicação. A Clínica Veterinária do Limão é tudo de bom. Avenida Deputado Emílio Carlos, 249, no bairro do Limão. Informações, ligue 3965-8382 ou 3965-8282. Clínica Veterinária do Limão. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, estamos de volta aqui no nosso podcast Momentos, ao vivo pela ilitv.com.br. Participe através do nosso celular 11 994 39 6897. Participe, mande a sua mensagem aqui para os nossos convidados. Hoje nós estamos com dois convidados muito especiais. Um professor de judô que desde os 8 aninhos já foi apaixonado e seguiu em frente essa carreira maravilhosa, já lutou campeonatos aqui por Guarulhos. Ele é um menino, você olha, ainda é um menino, mas ele vai falar tudo sobre isso, a importância do judô, como começou, a inclusão. E também estamos aqui com o nosso querido amigo Dr. Regis
advogado, que já esteve aqui batendo um papo sobre o judô, mas, claro, logicamente falando da inclusão como pai e também nos dando algumas dicas da importância de colocarmos as crianças nesse esporte maravilhoso que transforma vidas, que iguala as pessoas. Bem, mais uma vez, é um prazer, Marco, te receber. E a minha pergunta é como tudo isso começou, com 8 aninhos de idade no judô. Eu nasci aqui em São Paulo, né? Fui até os 6 anos aqui em São Paulo, depois fui transferido com meu pai para Ribeirão Preto, uma cidade chamada Cajuru. Cajuru, perto de Ribeirão Mococa. Preto, vamos mandar um abraço lá para Cajuru. Isso, Pinguim. Perto de Mococa também. Lugar lindo, hein? Lindo. Nossa, Ali aquela região são 27 cachoeiras. Que mas maravilha! me dá saudades. Mas o judô me trouxe tudo isso. Onde fui introduzido, foi ali. Que maravilha! Um tempo gostoso, um tempo cheio de alegria. Não que hoje não seja, né? Com 8 Hoje, aninhos, né? eu não tinha responsabilidade nenhuma. Mas tudo aquilo que eu aprendi, eu tento passar à frente hoje, né? Eu tive bons professores. Eu tive o professor Zezinho, José Luiz, que hoje já faleceram. E voltei para São Paulo. Fui trabalhar, fui lutar por Guarulhos, lutei pela DPM, Associação Desportiva Polícia Militar. Não sou militar. Que maravilha! Gostaria de ter sido, mas não fui. E aí eu fui desenvolvendo esse tempo todo. Que foram 45 anos. 45 anos lutando judô. 45 anos dedicado ao esporte. E isso me trouxe alegrias e me traz alegrias até hoje, porque eu digo que é a minha segunda profissão, né? Eu fico imaginando, só te interrompendo um minutinho, Não. quantas pessoas e alunos já passaram na sua academia, não é? Eu participei de um projeto em São Paulo, Sim. Clube Escola, passaram mais de 1000 alunos. Mais de 1000 alunos. Eu atendia 5 polos, né? Zona Sul, Pacaembu, estádio Pacaembu. E ali eu tive acesso à inclusão. Foi quando começou a inclusão, eu comecei a prestar um trabalho com o judô, na ferramenta do judô, na inclusão, que nada mais é do que o respeito para aqueles que necessitam de um amor, de um carinho. Você sabe, Marco, que muitas pessoas não entendem muito bem o que é a inclusão no esporte, o que é a inclusão. Eu vou perguntar, doutor Regis, o senhor poderia explicar o que é a inclusão? Então, veja bem, antigamente, vamos fazer aqui um retrocesso histórico, vamos dizer assim, né? Vamos lá. Antigamente, quando você tinha uma criança, principalmente na idade escolar, Sim. que tinha uma situação atípica de comportamento, né? Às vezes era uma criança mais agitada, uma criança assim que tinha um comportamento mais agressivo, né? O que se comentava? Ah, é burro, não gosta de estudar, né? Vagabundo, vai puxar carroça, né? Não era mais ou menos assim? Não se entendia muito bem, não se entendia. Vai puxar carroça. Eu costumo dizer, não cortando o doutor, por favor. eu costumo dizer que o olhar, a lente que eles como óculos, né? A lente que ele usava para enxergar era diferente. Então a inclusão hoje... Verdade, doutor. Entendeu? Verdade. A inclusão hoje não é simplesmente você pegar e trazer a criança para o seu ambiente, mas sim colocar elas a par daquilo que está acontecendo. Porque, já que nós estamos falando de direito também, né? Somos iguais... Sim. nas suas igualdades, mas desiguais nas suas desigualdades. Exatamente. Então nós nos equiparamos por camada, realmente. Mas tem que trazer ele para perto de nós. E aí o que ele falou interessante, ele começou lá atrás com esse trabalho. Mas eu não lembro a data que foi que você começou com esse trabalho de inclusão. Que ano que foi, mais ou menos? 45 Não, mas a inclusão com a mesmo. inclusão Que ano mais ou menos? Em 2000 e
2008. Olha só que interessante. Nós temos uma legislação que, olha só que interessante, porque nós tínhamos no passado aquela criança que tinha esse tipo de comportamento, era considerado que, sei lá, ninguém, né? Tinham situações que profissionais da área de comportamento... uma criança problemática. Problemas. Aí, excluídos, né? Precisou passar toda essa vida toda e somente em 2015, com essa lei. Por isso que eu perguntei para você, que a lei é 13.146 de 2015, que começou essa inclusão, criou-se uma lei que começou a se perceber que aquilo ali não era uma situação que não tinha uma atenção especial, criou-se uma lei justamente para isso, para que houvesse uma assistência diferenciada para e obrigando as instituições, pelo menos de ensino, né? Então, é um fator interessante que quando ele começou com esse trabalho, olha só, ele falou que foi em 2008, né? Então, ó, antes mesmo da lei, quando você fala em lei, a lei obriga, né? Antes não tinha obrigação nenhuma, né? Não é verdade? Então essa conscientização começou muito tarde. Então eu pergunto, quantas crianças hoje adultas que têm algum tipo de problema, que não conseguiram se projetar profissionalmente? Eu tenho uma amiga, advogada, ela, o filho dela é autista. Ele tá terminando uma faculdade. Você entendeu? Olha, o desenvolvimento. Entendeu? Agora, por quê? Porque ele teve a oportunidade de ser assistido por uma lei específica dizendo que está dentro da instituição de ensino, né? Sim. E essa instituição de ensino é obrigatória, é obrigado a tratá-lo de uma forma, não digo diferenciada, não é isso, que é o contrário, né? A inclusão é igual. Mas dá uma atenção, por exemplo, uma prova de um aluno que tem essa questão pela inclusão, tem que ser uma prova diferenciada. Quem tem dislexia, por exemplo, tem que fazer uma prova separado, a prova dele tem que ter um tempo maior, entendeu? Uma série, entendeu? Respeito, né? Então precisou vir uma lei, Então assim, eu fico muito assim feliz e contente com o trabalho dele, porque ele começou a fazer um trabalho com esse tipo de situação antes mesmo que viesse uma lei que obrigasse a ser, entendeu? Então, porque, na verdade, ele começou a fazer esse trabalho em 2008, mais ou menos, não foi? Isso. 2008, quando a lei chegou em 2015. 7 anos depois. 7 entendeu? anos. Os meus olhos, eles sempre estiveram além. E eu, né, como eu comecei muito cedo, eu nessa trajetória esportista, como atleta, agora como profissional, como professor e agora mais ainda como advogado, eu vejo que tudo combinava desde o início para que as coisas acontecessem de uma forma tranquila. De uma forma quando eu me profissionalizasse, de uma forma que eu me qualificasse, porque não é, eu vou abrir uma academia, vou colocar o nome de uma equipe, eu aceito inclusão. Não, existe um grande tempo, um grande investimento de tempo. Algumas pessoas falam, né, vou perder. Não, eu costumo dizer, né, eu invisto meu tempo, né? Eu invisto meu tempo na área jurídica, na área do esporte, no judô, no jiu-jitsu, mas estas pessoas, esses jovens, essas preciosidades que eu costumo dizer, né, que eles são meus amores, com muito amor. Eu abraço, eu beijo, eu trago para perto. Eu gostaria de fazer pontuar um negócio muito importante. Quando nós conversamos na nossa conversa, deu a impressão, isso eu posso falar porque o Davi é aluno dele lá. E o Marcos, ele tem alunos com inclusão e ele tem alunos que não são de inclusão. Então, qual que é a finalidade do esporte? É você interagir com todas as crianças, independente da condição que ela... entendeu? E ele tem outros... Quer dizer, não é dá a impressão que ele só tem aluno, não. Ele tem todos os alunos, então ele vai conviver com uma criança que... entendeu? Eu acho assim de suma importância para os pais ouvirem isso. Primeiro porque fala assim, é judô é luta, e o meu filho já é agitado, ainda vou colocar na luta. O que eu vou fazer? É uma criança que não para e vai lutar? O que vai acontecer? Quando, na verdade, é ao contrário. Ao contrário. Por quê? Porque é como o professor falou.
existem lá crianças que já lutam, mas existem regras iguais para todos. Exatamente. Que é isso com que faz com que não existam diferenças. Porque eu acredito que no Tapame todo mundo luta, todo mundo cai, todo mundo se joga, enfim, não tem como haver diferenças, esse respeito, não é? E uma das premissas do judô eu vou até, né, porque é algo assim que você... Zeirokyo Zenzo, o melhor uso da energia. Sim. Quando a gente estuda e vê isso e aplica na inclusão, eu tenho alunos de 6 anos a 42 anos dentro do Tapame. 6 anos a 42 anos. Muito importante, né? Muito importante. Olha, maravilha. E eu faço algo que todos estão juntos. Todos. Porque o judô foi criado em 1882. Tudo isso, professor, 1882 que foi Sim. criado. O judô, o sensei Kano, que é o Jigoro Kano, ele nasceu em 1860. Gente, são muitos anos. O judô entrou no Brasil em 1900. Então nós estamos falando de um esporte centenário, milenar. Milenar. Sabe, é um esporte que ramificou para outras coisas. Do judô saiu o karatê, do judô saiu o jiu-jitsu, veio antes, né? Saiu o taekwondo. São tudo que tem dor, tudo que tem dor, que é suavidade, caminho suave, né? Judô, tradução, caminho suave, é algo que te leva ao quê? O que te leva? É contrário a uma luta. Por isso que nós aprendemos, né? Na realidade eu tive 3 professores apenas na minha vida, né? Ribeirão Preto, aqui em Guarulhos, o sensei Maurício e o sensei Miguel Suganuma, que ele até me emociona, que ele faleceu já há alguns dias, né? Algum tempo aí. E agora, o mês passado, nós fizemos uma homenagem a ele, um campeonato, primeiro campeonato em Pirituba, Miguel Suganuma. E foi um sucesso, onde nós estávamos lá com a esposa dele, nós estávamos com o filho dele e nós estávamos com a neta dele. Então foram 3 gerações. Então, o judô, ele é algo que te impulsiona. Tanto para frente, te liga para frente, quanto para trás. Você tem que ter algo... eu costumo dizer para os meus alunos que não tem como você fazer algo na sua vida se você não ler sobre aquilo, se você não estudar sobre aquilo. Direito, judô, inclusão. Então, quando nós falamos sobre o judô, é algo muito, muito amplo e que é muito benéfico. É o esporte individual mais coletivo do mundo, o judô. Olha só, o esporte individual mais coletivo do mundo. Não precisa falar mais nada. Você luta e vai unindo pessoas nessa luta, tornando grande, porque eu acredito que os seus alunos, hoje, eles passam os teus ensinamentos para os filhos, lógico, e os filhos vão para o judô, com certeza. Vão lutar, porque não é uma luta realmente agressiva, é um desenvolvimento pessoal de tantas outras coisas também, não é? Eu tenho no tatame mãe, filha e pai na mesma aula. É mesmo? A gente precisa, a gente precisa fazer um vídeo disso, professor? Vamos fazer. No algo muito legal. Família, já Isso é uma indireta, viu? Sabe por quê? Porque ele falou assim, por que você não vai fazer junto com os Davi? Eu falei, não, ó, meu tamanho, não dá esse negócio. Ele falou, né? E a minha esposa virou pra mim, por que não vai fazer judô também? Aí, agora é 2, né? Tô perdendo. Mas é indireta, viu? Lá tem uma Bianca. Não é indireta, não. Lá tem uma Bianca de 6 anos e o pai de 42 mas tem mesmo, tem sim. É bem legal, bem legal. E nós aqui... E eles lutam, né? Os dois lutam. Treinam, é bem faz interessante. cambalhota. É bem interessante. Como é o início desse treinamento
Por exemplo, o Davi, que é hiper esperto, que ele entende tudo, que ele capta tudo em segundos. Como que começou? Já vou explorar o Davi. Eu exploro dele o que ele tem de melhor. Lógico que eu não vou explorar ele lutando, né? Sim, Eu vou explorar ele fazendo um exercício, fazendo dinâmicas, fazendo aquecimentos, fazendo ele ficar cansado. Aí ele falou mesmo aqui que é muito difícil ele se cansar. Mas muito ele cansa. Difícil. Mas comigo ele cansa, né, doutor? Cansa, comigo as crianças e cansam. vai direto pra cama, mas graças a Deus. Comigo lá é 2 horas de treino, né? Eu costumo dizer que é 1h30, 1h20, 1h40. Onde é sua academia? Então, hoje isso que eu ia acabar falando, né? Hoje eu estou num projeto social chamado Sava, aqui em Guarulhos. Quero deixar um abraço aqui para o nosso amigo vereador Daniel Alves. Ele abriu as portas. Daniel Alves, vamos deixar aqui um grande abraço, citar, porque quem faz coisas boas tem que ser divulgado. Ele foi o longa-manos, né? A mão que se estendeu a mim. Sim. Nesse momento, porque eu sofri um acidente alguns anos atrás, há 3 anos atrás, Sim. que aí eu fiquei afastado e aí quando eu voltei eu procurei, me apresentaram ele e aí ele tá me dando todo o suporte de espaço, tá me dando suporte de tatame, tem meus tatames, mas tem tatames dele, ele deixa higienizado, é um excelente parceiro, irmão, que tá assim, revolucionando as nossas aulas ali. E tem também, né, lá naquele espaço, no Sava, tem judô, tem boxe, futebol, olha, o futebol é forte lá. Dança, futebol, dança também, bocha é um também, instituto com tem um instituto, todos os esportes. Nós, o ano que vem, nós queremos, né? Onde está localizado? Rua João Bueno, 390. Rua João Bueno, 390, aqui em Guarulhos. Vila Augusta. Só um minutinho, não é Doutor João Bueno? Doutor João Bueno. Porque tem o João Bueno, que é no Macedo ali, que é lá do lado mais do Gopoúva, lá pra cima. Certo. E Macedo, tem esse lado ali, tem esse aqui é João Bueno. Lá é Doutor João Bueno, né? Isso, Doutor João Bueno. 390. Você que está nos assistindo, que tem as crianças, ou que queira fazer judô, que queira lutar, que queira se desenvolver, estar ali fazendo alguma coisa, não fica paradinha não. Acho que eu vou fazer judô também, acho que eu vou fazer. Olha, eu não sei se eu posso falar aqui, mas a mensalidade dele ali é... Pode falar? Pode. É um valor irrisório. É uma ajuda de custo. É um valor irrisório, pra ser sincero. Qual é o valor? Pode, por favor, fala você mesmo aí. Marco, fala. R$50. 50 reais. Por mês? Por mês. É assim uma coisa... Não tem como não fazer. É o valor irrisório. Japinha vai fazer judô também, né? Eu em concordância com Daniel Alves, o espaço ali não é para ser monetarizado ou remunerado, certo. Mas sim incentivo aqui todos. Só que não posso fazer de graça também, porque senão não dão valor, né? Também não é assim. Doutor, isso é muito importante citar. Por quê? Porque existe, na política, claro, nós podemos dar, eu acredito que existe esse incentivo para o esporte, não existe? E para os empresários, vamos falar assim, porque esporte é tão necessário e o judô é tão importante, por que não existe tanto incentivo? Os empresários desconhecem a importância de ajudar as crianças nas instituições esportivas, desconhecem, acham que não vão ter lucro. O que acontece? A lei permite essas doações para essas instituições? Então, assim, na prática, qualquer tipo de... Inclusive até uma questão, o Marco até pode me corrigir se eu estiver errado, mas existe até um incentivo tributário, né, Marco? Para tipo de empresas que patrocinam eventos, etc e tal, né? Sim. Questão de imposto de renda. Então, assim, eu não vejo, assim... Eu acho que às vezes, não sei se pode ser uma falta de interesse, alguma situação, né? Eu vejo, por exemplo, falamos do vereador Daniel Alves,
O meu Davi estuda no Ivanira Vieira Romão, que é uma escola municipal, uma escola da prefeitura. Sim. Uma escola excepcionalíssima, posso falar assim. Davi foi muita sorte, porque essa escola é muito boa. E eu vejo uma coisa muito interessante, minha opinião. Essas coisas, elas conseguem se realizar, esses projetos, tem que partir de alguém que vai lá, arregaça as mangas e vai atrás. Então, por exemplo, a diretora da escola, por exemplo, a Tânia Kaiser, que é uma diretora assim, que eu considero ela uma pessoa excepcional, porque ela vai atrás do... Então, por exemplo, o Daniel Alves foi lá, né, se ofereceu para dar continuidade a alguns projetos que havia na escola, e eu gostaria de parabenizá-lo, porque foi o seguinte, tinha um projeto lá de uma horta comunitária, ele foi lá, implantou o projeto está funcionando. Então, assim, eu acho que precisa que alguém dê um cutucão. Então a escola, que nem a escola que o Davi estuda, ela é uma escola da prefeitura. Sim. E pasmem, estão tirando crianças de escolas particulares, que era uma escola que tem uma inclusão muito grande lá, tá tendo até problema, porque tá vindo aluno demais de inclusão para ela. Sim. E só que tem pessoas que estão tirando crianças das escolas particulares e estão colocando na Ivanira. Entendeu? Então, por que isso? Porque o diretor, ele vai atrás, então assim, eu acho que tem que partir da classe política, vamos dizer assim, e ir atrás do empresariado. Claro. E vamos lá, vamos investir, tal, porque também, às vezes, a iniciativa, às vezes não é que nem questão de iniciativa, às vezes a pessoa nem sabe. Desconhece. Né? Então... aproveitando assim a audiência do seu programa, se tiver alguém que possa, vá atrás, algum político que queira, eu acho que é interessante isso. Claro, tantos porque políticos você da vai nossa atrás cidade, do empresário né? E tal. Renomados, que estão na nossa cidade. Então eu acho assim, tem que partir assistindo. de alguém e ir atrás. Incentivo tem, né? Porque a nossa cidade, doutor, entendeu? É uma cidade muito subdividida, não é? Porque nós temos Guarulhos, o centro, tudo mais organizado, mas nós temos também o lado de muita periferia, muitas crianças precisando de esporte. E nós não temos isso, não é verdade? Então precisa se lutar mais para que as crianças tenham o judô, tenham o futebol, as meninas tenham a dança, tenham esses políticos interessados também, mas na periferia de Guarulhos. Exatamente. Não é? Porque agora vai haver as eleições novamente, exatamente. Todo mundo precisa de voto, claro, né? Todos precisam de voto, mas tem que existir um trabalho bonito, não é? E tem trabalho para fazer, né? Tem bastante coisa, tem bastante espaço. Então, eu vejo esse projeto que está sendo desenvolvido lá na escola, mas assim, eu vejo que ela vai atrás. Ela não fica esperando cair do céu, não. Ela vai atrás. Principalmente em se tratando de inclusão. Felizmente, por coincidência, esse mesmo projeto que eu marco, ele desenvolve lá, com o incentivo do vereador, tal. Porque assim, a questão política, se a pessoa é uma pessoa que está fazendo um trabalho, você tem que falar, tem que divulgar. Tem que reconhecer e agradecer. Vamos né? convidá-lo para estar aqui eu acho que é importante isso. No nosso podcast também. É importante. Porque isso tudo é muito importante, faz parte. E se tratando de inclusão, nós não podemos deixar as crianças em casa sem esporte, sem música, é desenvolver, é fazer com que eles participem normalmente das situações, não é? Porque é isso que faz com que eles cresçam adolescentes, aí cidadãos preparados, mesmo com as deficiências que tornam-se até pequenas, não é, doutor? Diante de todo um tratamento, eu não digo nem um tratamento, mas um desenvolvimento especial para com essas crianças. Isso é importante colocar, Sônia, que assim, não é só o judô. Por exemplo, tem todos uns né, são várias situações que a gente coloca. Por exemplo, o Davi passa uma psicóloga de comportamental. Certo. Toma medicação específica para isso. Então, a gente tem todo um trabalho com ele. E o judô, que é um complemento. Só que é um complemento, assim, que vai além de uma condição medicamentosa, vamos dizer dessa forma, né? Então, o que eu quis dizer, então, por exemplo, tá iniciando aqui que antigamente a criança que tinha um comportamento assim, era bagunceira, era arteiro, tal, vai puxar carroça, essas coisas e tal. Então, que essa criança daquela do passado, hoje virou um adulto, talvez até frustrado, não pôde fazer uma faculdade, porque essas crianças funcionam assim. Eles vão até um limite. Chegou naquele ponto, ele não avança mais. Por quê? Porque
Não que ele não seja inteligente, não é nem isso. Ó, só pra você ter uma ideia, o autista é uma das crianças autista, um dos mais inteligentes. São muito inteligentes. Você entendeu? Então, e aí o que acontece? Muitos adultos hoje, talvez por não terem tido um diagnóstico lá atrás, em primeiro lugar, né? Primeiro você ser diagnosticado. Era difícil. Não é? Era difícil, imagina. Você acha que ia levar no... Não é? O máximo que a mãe fazia, o pai ia levar para tomar vacina. Bem isso aí. O resto, psicólogo, não. Psicólogo, não, imagina. Neuropediatra, que isso, tá ficando louco, vai, né? Mas não é isso, faltar o que. Não sei se eu posso falar assim, mas talvez falta de conhecimento mesmo, né? Então, deve se falar, e aí hoje você tem adultos que poderiam hoje estar desenvolvendo uma profissão, não é verdade? Né? Que estava trabalhando até num cargo de. Virou lá não desmerecendo nenhum outro tipo de profissão, que eu não vou falar aqui para até não ofender, não é esse o meu objetivo, mas talvez pudesse desenvolver melhor, não perdeu a oportunidade. Então essa é a diferença, o que eu falei para você. E muitas vezes alcançam carreiras brilhantes. Exatamente, a minha amiga, o filho dela, ele foi para uma escola, não vou falar o nome, né, porque é uma questão até de ética, ele foi convidado a sair da escola, aqui em Guarulhos, uma escola famosinha em Guarulhos. Aí ele foi para uma outra escola, que essa escola acolheu de uma certa forma, apesar de ser particular, foi um sucesso total. Eu acabei de te falar, o menino está terminando, menino não, que nem é mais menino, já é um adulto, está terminando uma faculdade esqueci até o curso que ele estava fazendo, acho que é propaganda de marketing, não, propaganda de marketing era filha. E ele está terminando uma faculdade. E você entendeu? Doutor, mas detalhe, só fazer um complemento. As provas que eles fazem na faculdade é acompanhado com o professor, que é uma prova direcionada, que é uma prova adaptada que eles chamam. Então, é só isso, não é nada assim excepcional, é um tratamento você trata a pessoa só que em questões apartadas, né? E aí voltando um pouquinho à questão do trabalho, então é um conjunto, é o judô, é a psicóloga, é a medicação, é tudo isso um conjunto que a criança vai tendo uma vida extremamente normal. Por outro lado, eu falo aqui agora por mim um pouquinho. Sim. O valor da mensalidade que é cobrado lá é assim, claro que às vezes tem pessoas que não têm condições mesmo, infelizmente é difícil, a gente sabe que a gente não tem, mas já é um valor bem acessível graças a esse projeto. Porque hoje eu não sei, o Marco pode falar com mais propriedade, quanto que hoje seria uma academia de judô normal? 350 reais. Então, 50 reais. Entendeu? E não, então isso já ajuda, né? Nem só por já esse ajuda. lado. Eu acho que os já pais, ajuda. ao conhecer o judô com esse olhar, não é? Tendo o judô como esporte com esse olhar, ele não vai nem dizer assim, puxa, 50 reais, não, porque o que ele já passa e dentro, né, do coração, a vontade que esse filho siga em frente, se desenvolva, tenha um caminho, meu Deus, já é o assim, retorno. Já é assim. E eu até gostaria, Sônia, se você me permite, de fazer um comentário. Eu tenho a minha cunhada, a minha cunhada mora em Portugal há mais de 30 anos. Sim. E pasme no que eu vou dizer. Não sei se isso é verdade ou não, porque eu fiquei muito assustado com isso. Às vezes a gente reclama do Brasil, né? A gente reclama do Brasil, mas tem que, às vezes, pensar um pouquinho. Sair da O caixinha. filho dela, ele é autista em Portugal. Ele foi convidado a sair da escola. E, pasmem, a escola fez uma carta falando que ele não tinha condições. E ela entrou em desespero, a irmã da minha esposa. Porque ela falou, o que eu faço? Eu falei, você tem que procurar uma autoridade aí. Ela falou, mas aqui não tem. Aí eu falei, nossa, então no Brasil, a pessoa reclama, mas aqui, mas ainda tem se algo, acontecer uma coisa dessas, até onde eu sei, Sim. essa escola tá frita no bom sentido, né? Pra não falar outra coisa, né? Entendeu? Então, assim, eu vejo que às vezes a gente tem tanta ferramenta aqui, a lei, tarará, e às vezes a gente não tem conhecimento disso. Então, ela tá passando um perrengue lá, por conta que o menino dela é autista, e é um autista de um grau assim, não sei explicar como é que fala, mas é bem assim, forte, né? Não sei como é que fala lá. Mas ela jogou desesperada, dizendo, não sei o que eu faço. Eu falei pra ela, procura alguém, não adianta, aqui não tem. Não existe. Então, gente, a gente tá muito além
daquilo que nós poderíamos imaginar. Mesmo porque o número... Até eu ia ver isso, se é verdade ou mentira, porque eu não posso falar uma coisa que eu não conheço, né? Mas eu até tô falando isso porque aconteceu dentro da minha família. Só que ela não mora aqui, ela mora em Portugal. Então eu gostaria de saber se realmente isso é verdade, se não tem essa condição. Não sei. Eu tenho admirado confesso muito, que não sei. doutor, os doutores, não é? Esse desenvolvimento, esse olhar para a criança brasileira, eu acho que cresceu muito, sabe? O Ministério Público, os pais, enfim, eu tenho prestado muito atenção em relação à saúde, principalmente, das crianças, as pessoas muito preocupadas com a saúde mental, celulares e tudo isso. Mas o que ocorre? O esporte salva, salva. Então, aquela criança que tem essa oportunidade que você está dando de participar, de fazer judô, independente de que seja menino, menina, inclusão ou não, tira a criança algumas horas daquela coisa só de celular, tira de casa, tira... Isso aí para uma mãe gente, é um benefício imenso familiar. Eu passei né, antes de me acidentar, por um processo que nós tínhamos um programa em São Paulo, Sim. Clube Escola. Como eu falei, né, eu tinha na minha mão lá, dando aula em tudo, quase 1000 crianças, que era um projeto do nosso Douglas Vieira, que ele foi atleta olímpico. Douglas Vieira. Isso. E aí como que hoje eu pergunto, onde estão essas crianças? Perdemos, porque não tem mais esse projeto, não tem mais essas aulas, todos os professores foram instituídos, o cargo, saíram, foram mandado embora. Não temos mais o projeto de aperfeiçoamento técnico, aliás, São Paulo tem, mas é lá na Imigrantes, tínhamos na Moca, em Guarulhos nós não temos nenhum centro que possa angariar, possa receber essas crianças. Nós vivemos uma cidade que ela é muito grande. Muito grande. Então nós temos aqui com judô em Guarulhos. O que nós temos judô? João do Pulo. Sim. Na Suplicy nós temos o Colégio 9 de Julho, Instituto de Judô 9 de Julho. Eu na Vila Augusta. E descentralizar, nós precisava nós não temos nenhum, viu? No Taboão nós não temos nenhum. Então, precisamos no Taboão, precisamos em Cumbico, precisamos... Não é? Em Cumbica. Precisamos expandir. Para isso, como eu acabei falando no início, qualificação técnica, qualificação dos profissionais. E olha só que interessante, uma coisa muito importante. Nós acabamos de falar aqui que o Marco aqui não tem só alunos com inclusão, ele tem alunos diversos, que é a finalidade do esporte, essa interação normal, é tudo igual por igual. Claro. Tanto que o próprio pai luta com a filha, normal, essa é a verdadeira situação. E traz que, a por aproximação, exemplo, né? Exatamente. Aproximação. Mas o judô tem um diferencial que eu não sabia. Eu fiz judô no passado, há muitos anos atrás. Mas não saí da faixa branca. Morimasa. Ele vai sair agora. Mas isso aí, os antigos daqui de Guarulhos vão saber, era o Morimasa, né? Ele morreu lá, faz muito tempo. Ali na Felício Marcondes. E... É Felício Marcondes? Felício Marcondes. Aí, moral da história, o Davi fazia natação, né? Por conta da questão cardíaca, que ele é cardíaco, tal. Então, falou para fazer natação, para expandir o pulmão, ele estava fazendo natação. Só que a natação era um negócio muito engraçado, né? Porque ele ia lá, fazia os exercícios e tal, mas não tinha esse contato, aquela coisa, né? E eu percebi que no judô é diferente. Por quê? O judô, para começar, você chega lá, ele sabe disso, quantos anos, né? Eu acho legal que primeiro você cumprimenta, você tem um início, um meio e um fim. Então quando você inicia, você cumprimenta, você vai lá, aí quando termina,
todo mundo se... Né? É isso mesmo? Mas me corrija se estiver errado. Aí termina... Essa ritualística, não sei se pode chamar de ritualística, que eu acho interessantíssima. Porque a criança, ela precisa dessa... Que nem o Davi, ele tem ele é muito expansivo, só que ele precisa ter os limites. E o judô ensina isso naturalmente. O que acontece? Entendeu? Tem as saudações, né? São saudações. Eu acho muito bacana. No judô, eu ontem até falei isso, né? No tatame. Falei, o tatame é um lugar onde você tem que ter respeito, não só dentro do tatame. Então aqui dentro do tatame, o que nós vamos fazer? Eu ensino você que você não tem hierarquia. Eu só comecei primeiro. Eu só comecei primeiro, não tem hierarquia. Mas os dois iniciam ao mesmo tempo. Os dois iniciam ao mesmo tempo. Mas antes, eu vou pedir licença, nós vamos falar sobre o tatame. Mas antes, eu quero agradecer os áudios que já estão chegando. Vamos ouvir os áudios. Muito obrigada pelo carinho de vocês que estão nos enviando esses áudios e acompanhando esse podcast maravilhoso e educativo, aprendendo muito sobre a inclusão, o esporte, o judô e o tratamento com os filhos também. É muito importante isso. Vamos lá, obrigada. Oi, Soninha, Regina da Casa Verde, assistindo o seu podcast, como sempre, maravilhoso. Obrigada, meu amor. Professor Marco Aurélio, eu gostaria de fazer uma pergunta, Sônia, se você me permite. Pois não. Eu queria saber quais são os fundamentos do judô. É muito importante para quem está assistindo obter esses conhecimentos. Eu agradeço pela sua atenção, né? E por esse trabalho que você faz tão maravilhoso. Obrigada. Sucesso, Sônia, como sempre, sucesso. Obrigada. Obrigada, meu amor. Um beijo. Excelente pergunta. Você. Excelente pergunta. Qual que é? Eu sou a Maíra, do bairro do Limão. Olá, Estou Maíra. assistindo o seu podcast e a entrevista com o professor de judô. Sucessos. E obrigada pelas informações. Obrigado. Obrigada, querida. Oi, Soninha, boa tarde. Aqui é a Priscila, falo da Moca. Tô assistindo ao seu podcast na Rede Elite. E amando o tema de hoje, viu? Judô com o professor Marco Aurélio. Bom demais, parabéns, viu? Beijo, beijo. Beijo, meu amor. E agora, olha que pergunta interessante. Muito obrigada, viu, Regina, querida. Quais os fundamentos do judô? Obrigado. Regina, né? Muito obrigado por estar nos ouvindo. Obrigado pela pergunta. Na verdade, a base, o pilar do judô hoje, ele está em 2 princípios apenas. 2 princípios. O melhor uso da energia e a prosperidade e benefício mútuo. Então, o que nós podemos fazer isso? É o que nós estamos conversando. O judô é isso. O judô é interagir todo mundo, independente de inclusão ou não, idade ou não, porque o judô foi criado já há muito tempo, 1882, entrou no Brasil em 1900, e nesse tempo todo, o fundamento principal do judô é fazer com que as pessoas se vejam como cidadão e como homens do bem. O mútuo, ajudar-se a um ao outro. Ontem eu estava falando com um aluno falando o seguinte: se você não cuidar do seu adversário, o seu companheiro de treino, amanhã você não treina, porque você sempre precisa do outro. Por isso que o judô é o esporte individual mais coletivo do mundo. Que lindo isso. Você falando isso, quer dizer, você ensina seu aluno: olha, se você não cuidar do outro, amanhã você não vai lutar. Amanhã você não treina. Você não vai ter adversário. E isso vai tanto na casa, né? Em casa, porque os meus ensinamentos, né? É uma colocação maravilhosa. Ele vai além do tatame, né? E vamos falar no tatame. O tatame. Quando o lutador infantil, né? As crianças, lutadoras, crianças estão pequenininhos. Os bebezitos. Eles se encontram pela primeira vez no tatame, ali, um olhando para o outro. Como que inicia isso? Primeiro eu ensino, o judô, primeiro você ensina a cair para poder levantar.
Isso a gente tem que aprender a vida toda, primeiro, gente? Aprende, porque quanto mais alto, o maior é o tombo. Então é simples. É profundo isso, professor. Eu costumo ensinar muito eles conhecerem a si próprios, né? Conhecer o corpo, conhecer... nós, quando bebezinho, né, Japinha? Nós éramos... Nós caminhávamos, não. Nós primeiros rastejávamos, depois gatinhava, depois a gente dava os primeiros passos, aí depois andava, depois corria. Tem crianças, pasme, tem criança de 8 anos que não sabe correr. Eu acredito nisso, eu acredito. Tem criança que não sabe correr com 8 anos de idade. E eu olho, eu tenho muita compaixão e amor, né? Porque eu estou fazendo aquilo por amor. Criança que não sabe correr ainda. Porque eu faço por amor e amo o que faço. Né? Faço por amor e amo aquilo que faço. Então primeiro ele tem que aprender a caminhar. Caminhar, correr, fazer cambalhota para frente, para trás, os QMI da vida, que é para trás, para frente. Depois de algum tempo ele vai aprender a fazer o kumikata, que é a pegada, entrar com a perninha direita, que é o sotogari, depois entrar, fazer a pegadinha, que é a puxada, que é o kuzushi. Então, quando eles vêm assim, e eles são muito assim, eu quero lutar. Calma, calma. E quando vai lutar, lógico, os iniciantes eu tenho que segurar na faixa dos dois, né? Porque eles não têm a sensibilidade da força ainda. Uma criança é forte. Se ela pegar ela forte... Mas isso é lindo, não é? É lindo, maravilhoso. É lindo. Você... Cada passo, não é? É lindo. Eu acho legal também, eu vejo assim, eu falo muito pelo conhecimento do Davi, né? O regramento, né? Porque assim, tem hora para beber água, tem hora de fazer o exercício, começa com o exercício. Tem todo esse regramento, que nem, por exemplo, na natação, quer dizer, eu não estou falando que a natação é ruim, pelo amor de Deus, nada, nem por aí, não é esse o caso. É um esporte que ele é diferente, né? Claro, a natação vai ter uma contribuição físico, pulmão, cardiorrespiratória, legal, bacana, eu acho que é importante. Depende só dele, a natação depende só dele. E aí, ele tem que saber a hora que ele vai ficar sentado, a hora que ele vai assistir eles lutando, né? Mas a hora que ele vai lutar, o Davi já iniciou um pouquinho da luta, mas aí é que ele falou, ele tá aprendendo como é que faz? Sua energia, como é que você fala? Usar sua energia. Usar a sua energia com moderação, né? Moderação. Você imagina... a alegria deles quando eles conseguem. Eles contam. Eu derrubei 5 vezes. Não, você não derrubou nenhuma, porque se você derrubar ele, amanhã ele vai te derrubar. Então... É legal, é bacana, assim. Então, esse regramento, né? Eu acho bacana isso, né? Lindo. Porque você... porque assim, a gente em casa, eu sempre falo assim pro Davi, você tem que ter comportamento não só dentro de casa, tem que ter na rua, numa mesa de um restaurante, no lugar que você vai, tudo isso, né? Então, porque senão os pais não são para sempre, não sabe o dia de amanhã, né? Sim. Aí amanhã a gente falta, não vai conseguir se conviver. E aí o esporte nessa parte aí ele é interessante, porque o regramento, ele sabe que se eu tô ali na sua casa, as regras são as regras da sua casa, né? E eu vou ter que me servir daquilo que você vai proporcionar. Eu acho muito lindo os pais terem essa consciência por quê? Porque ninguém vive isolado. Você tem amigos, você tem um filho que ele tem um grau, um autismo, e a criança realmente, ela é agitada. É uma criança que ele não consegue muito ter a dimensão e nem percebe essa agitação toda, não é? Então, é muito importante ensinar, fazer com que o esporte venha tratar essa ansiedade da criança. Como o professor falou, tem crianças que não sabem correr. Muitas vezes as crianças moram em apartamento, não tem espaço. Ou na escolinha chegam para estudar, não tem como nós tínhamos antigamente, educação física, um horário grande de exercícios, de tudo. Não existe, é diferente hoje. Hoje nós vivemos num mundo que ele é imediatista, né? Sim. Como a gente costuma dizer que é o mundo do pastel. Tem que ser rápido. E nós cada dia
Mas eu que morei em fazenda, né? Andava a cavalo, corria descalço, sem camisa, subia na árvore, quebrava galho e caía no chão. Hoje você fala de uma criança subir numa árvore, não tem. Por quê? O pai ele tem que trabalhar muito, muito. Sim. Tem que trabalhar demais a conta. Não é fácil ser gente grande. Tem um amigo meu que fala que assim, não é fácil ser gente grande. Não é um amigo meu, Márcio, eu te mando um abraço para você. É um tenente de bombeiro. Ele fala assim para mim, não é fácil ser gente grande. Então, quando você vê um espaço como o Sava, que você, do portão para dentro, você pode correr, você pode fazer um esporte, você pode fazer um boxe, você pode fazer um judô, você pode fazer um jiu-jitsu, pode fazer uma dança. É muito importante. Isso eu digo para vocês, pais. Eu digo com voz de clemência. Invista nos seus pequenos, porque amanhã eles serão os grandes. Hoje você cuida deles, amanhã eles têm que cuidar de vocês. E o que eu digo para os meus alunos, Sônia, me perdoe, eu digo assim para eles, antes de formar um campeão, eu tenho que formar um cidadão de bem. Um cidadão que cuida do pai, que cuida da mãe, que cuida do próximo, que coloca a lata que bebeu o refrigerante dentro da lata do lixo, não na rua. O papel que está comendo dentro da lata de lixo. Então o judô é isso. O judô não é simplesmente um esporte, é uma filosofia de vida. Então eu faço aqui, esse espaço nós estamos tendo agora, por amor a vocês. Invista nos filhos de vocês no esporte. Seja no judô, um esporte de disciplina. Tem que ser um esporte de disciplina. Que te faça. Sabe, eu tô aqui, lógico, eu como professor, amo o que faço, 40 e poucos anos de esporte, eu tô puxando sardinha pro meu lado. Né? Não é mas o judô, a capoeira, a taekwondo, karatê, né? Taekwondo, karatê, disciplina, sabe? Disciplina. E vamos, né? Vamos vencer essa barreira. Nossa, eu acredito que tantos fatos ocorreram, né, na sua vida como professor, Marco, mas qual a situação que foi mais marcante para você em relação ao ensino, com crianças? Você passou algum momento muito marcante na sua história? Passei, e eu lembro dele toda semana. É mesmo? Um menino chamado Gustavo. Gustavo. Sabe, nós estamos falando aqui, eu quero deixar bem claro que, lógico, como o Dr. Regis falou, meus alunos não são simplesmente de inclusão, a maioria deles, infelizmente, não é, que deveria ser o contrário, né? Deveria ser mais inclusão do que não, mas eu trago, no Pacaembu tinha uma turma muito grande de judô, e tinha esse menino chamado Gustavo. Os pais, professores universitários, mas não aceitavam o filho. Os pais não aceitam, muitas vezes, a necessidade, reconhecer que o filho dele precisa de uma ajuda especial. Muito. Isso é muito. Infelizmente acontece, né? Isso então, praticamente diariamente. Não reconhece. Não reconhece. Então o que acontece? Ela chegou para mim e falou assim, professor Marco Aurélio, eu era remunerado pelo município de São Paulo. Falou, fiz a inscrição do meu filho, só que eu não sei se o senhor vai conseguir ficar com ele não. Por quê? Porque ele tem TDAH. Eu falei, é mesmo? Eu também tenho. Porque eu pulo, eu faço 5 coisas ao mesmo tempo. Então acho que eu também sofro. Aí ele trouxe. Menino, coisa mais linda do mundo, Dr. Regis. Menino bonito. E eu me apaixonei por aquele menino. Meu sono quando eu falo dele, porque é algo que marcou a minha vida. E ele treinou muito tempo comigo e ele nunca me deu um tipo de desabor, nenhum tipo de aborrecimento. Ele falava com todo mundo, lutava com todo mundo e evoluiu. Então esse para mim foi e é marcante para mim. Hoje chegou mais um, né?
que ainda estou aprendendo a lidar com ele. Tá fazendo especialização agora. Tá fazendo mestrado já. Mestrado. Mas não é mestrado, é doutorado. Esse professor tá faltando, viu? É que ele tá doente, né? Doente. E esse professor, gente, esse professor tem um coração mole demais, se emociona, porque eu acho que não tem preço você ver uma criança que os pais dizem, olha, não presta pra nada, a verdade é essa, não presta pra nada. Eu não queria falar isso, mas... Rasgou o verbo. Não, vamos rasgar o verbo, infelizmente, porque assim, meu filho não presta pra nada. A gente ouve muito isso. Não faz nada em casa, não presta pra nada, não sei o que vai ser. Assim, quando na verdade só não descobriu ainda o talento do filho. Sim. Ele potencial, tem, né? Todos nascem com um talento, um potencial. Por isso nós nos emocionamos com a tua lágrima também, querido. Porque quando você descobre e constrói um homem para o futuro, um cidadão, como você falou, com potencial, é um milagre. É um milagre porque chegou até você. Eu me sinto privilegiado. Né? Então, eu já falo que esses encontros são milagres, né, que acontecem na nossa vida, porque a mãe já chegou e falou, olha, já chegou... E pessoas de um alto desenvolvimento intelectual, professores universitários, para você ver que todos nós estamos suscetíveis a tomar uma picada da abelha. É verdade. Vamos aos áudios em homenagem a vocês. Muito obrigada, vocês que estão participando desse podcast maravilhoso, que é uma aula de vida, viu? É um ensino, é uma coisa assim, é uma importância, falando sobre o judô e a importância da inclusão. Vamos lá. Boa tarde, Soninha. Boa tarde. Aqui é a Cristina da Vila Guilherme. Mais uma vez gostaria de te dar os parabéns. Obrigada, meu por esse amor. podcast maravilhoso que você apresenta nas tardes. Muito obrigada. E para o seu convidado, Marco Aurélio, gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Eu soube que o judô faz bem ao físico mental e ajuda a flexibilidade da coordenação motora. É verdade? Boa tarde, Soninha. Sheila Maria falando de Teresina, Piauí. Sheilinha, só para marcar a presença amor. no seu podcast maravilhoso. Sempre, minha linda. Hoje, coração. Entrevistando aí um mestre do judô. Parabéns para ele. Boa tarde para ele. E muita luz na sua caminhada e na dele, tá bom? Obrigado. Obrigada, meu amor. Beijo no coração. E até o próximo podcast. Até, Sheilinha, linda. Boa tarde, mais uma vez aqui quem fala é Ivan da Moca, atualmente em Sorocaba. E mais uma vez parabenizar, aí eu estou vendo o podcast da Soninha. Obrigada, Ivan, hoje sempre, entrevistando querido. o professor de judô Marco Aurélio. E na verdade gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Até que idade a gente pode praticar o judô, assim, com plena saúde? Só isso que eu desejava saber. Eu estou com 70 anos. Boa pergunta. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, parabéns, Soninha. Obrigada, meu amor. Muito obrigada, viu, pelos áudios. Sheilinha, um beijo, querida, a todos vocês que estão participando. Ivan, querido. Bom, a pergunta foi a seguinte, não é? É verdade que o judô faz bem, flexibilidade para o corpo, sim, para a mente, saúde mental. O judô me salvou. O judô me salvou. Eu só estou em pé. Eu acho que o judô tira até a preguiça. Tira até a preguiça. Como eu estava falando, tira até a preguiça. Como eu estava falando, eu sofri um acidente há um tempo atrás e quase perdi a perna esquerda, né? Passei 8 meses aí acamado, fiquei um bom tempo no hospital. E os médicos falaram, se eu não fosse um atleta, eu não estaria em pé hoje, teria perdido por causa da musculatura e tal. Mas, especificamente sobre a flexibilidade, o alongamento, né?
Porque você tem que ter um alongamento e tal. As pessoas falam que... Ah, mas eu não consigo, né? Igual o último foi o rapaz, o Ivan falou, tem 70 anos, como que eu vou fazer judô? Eu não consigo nem mais amarrar meu sapato. Eu te prometo que um mês você vai estar amarrando o seu sapato, pondo a ponta do dedo no chão. O judô, ele auxilia. O judô, ele te dá um novo ânimo. Hoje de manhã eu acordei cansado. Eu falei, não, mas eu vou treinar. E aí levantei da cama e fui fazer os meus exercícios, minhas atividades matinais. Ai, que delícia. E o judô te proporciona isso, uma nova vida. Dizem que eu rejuvenesço cada dia mais, né? Tô com 52 anos. Eu tô jovem ainda. Nossa, ninguém diz que ele tem... Olha, rejuvenesce mesmo. Daqui a pouco eu já tô com 60, hein? Olha, 50... não pago mais passagem de ônibus. Tirando as piadas, né? Ainda mais como professor, imagino. Não, mas eu faz tempo Agora me fala, terceira idade. Você pretende ter uma turma lá da terceira idade? Eu espero vocês lá, o mais rápido possível. Olha aí, o mais rápido possível. Terceira idade. Ele está esperando a terceira idade lá. A terceira idade, como começa a terceira idade no Tapami? Não, então, terceira idade a gente tem que ter um acompanhamento melhor, né? Mas, tirando as brincadeiras, não tem limite. Não tem limite. Se você não tem próteses, se você não tem problema, lógico, crônico, se você é uma pessoa que, mesmo não sendo praticante, ser um pouco sedentário, dá para você treinar. Claro, porque você vai caminhar, lógico. Eu não vou fazer você dar cambalhota, estrelinha, como eu faço com as crianças. Eu não vou fazer você ser remansado no chão. Porque, mas vai lutar, não é? Porque tem a parte de Neuazá e a parte de Nagueuazá. Neuazá em pé, Nagueuazá no chão. Essas duas técnicas do judô. Sim. O judô ele tem diversas técnicas do judô. Tem entrada de perna, tem entrada de koshi, que é quadril, a entrada de braço, tateuazá, técnica de braço, tateuazá. Koshi, koshiwazá, técnica de quadril, outigari, koutigari, técnica de pé, perna. Então você tem vários tipos de técnicas dentro do judô. Você não acha assim que as mulheres tinham que fazer judô como defesa, inclusive? Eu não acho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que deve ter. Olha, hoje tantas coisas vêm acontecendo, não é? Assaltos, você está fazendo uma caminhada, alguma coisa, são tantas coisas, e a mulher tendo assim noção de defesa, eu acho que isso é primordial. Dentro do judô, nós temos eu tive o CC Miguel Suganuma, ele foi técnico da seleção paulista de judô e foi meu professor. A especialidade dele ele era um policial aposentado, né, Polícia Militar do Estado de São Paulo. A especialidade dele era a defesa pessoal. E dentro do judô tem um kata, que são depois da faixa preta, né, porque é branca, começa branca, azul, amarela, laranja, roxa, marrom e preta. Acho que não pulei nenhuma. E aí depois tem os graus, 1, 2, 3, 4, 5, 9 graus. Para chegar na preta, hein? Quanto tempo? Depende. Se você começar com, por exemplo, eu comecei com 8 anos. Vai ouvindo, doutor. Comecei com 8 anos. Chegar na preta. 8 anos. Se você não parar com 16 anos, você já é faixa preta. Com 8 anos, 16, 18, sub-18, você já é faixa preta, campeão. É que hoje, por causa dos campeonatos europeus, o calendário de competições, então obriga você a treinar muito e você vai adquirindo conhecimento. Sim. O que difere o faixa branca do faixa preta não são as faixas que estão no intermediário, é o conhecimento. Então no Japão, geralmente a gente não tem faixa colorida. Ou você é faixa branca ou você é faixa preta. Então, você vê lá muitos faixa branca lutando, derrubando, tal. Mas eu achei interessantíssimo essa parte da defesa. O que o senhor acha, doutor Regis? Não acha
importantíssimo porque as pessoas não podem andar armadas, não tem como se proteger. De repente você está fazendo uma caminhada, você anda a pé, você faz as mulheres fazem uma universidade à noite, enfim. Você não acha super importante, doutor, ter esse treino de defesa? Então, é interessante, porque o que acontece? Eu acho que o objetivo principal não é você brigar, né? Não, atacar. Não é nada disso, atacar, não é nada disso. O objetivo é você vai criar uma situação, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Um aspecto mental que você vai estar sempre alerta para determinadas situações. Sim, né? Porque sim. Você numa luta... um estádio de alerta. Estado de alerta, eu percebo isso. Então, por exemplo, é óbvio, claro, se a pessoa... É tudo muito relativo, né? Se a pessoa vir armado, com uma arma branca ou um revólver, você não vai chegar e vai se... né, aplicar alguma técnica de judô que não vai dar certo, né? A reação não vai funcionar. Mas eu vejo com a relação daquela... Você tá sempre alerta para uma situação de perigo. Além, por exemplo... Identificar, né? Isso, exatamente. Então, você consegue evitar. Porque tinha um instrutor, quando eu servi no tiro de guerra, ele falava o seguinte, né? Na época era o sargento, hoje ele é capitão. Ele falava uma coisa interessante. Você pode sair na porta da sua casa com a arma na mão, olha para cima, olha para baixo, olha para do carro. O dia que você sair distraído, o ladrão te pega. Então, eu vejo o judô, na minha opinião, sim, como você vai estar sempre alerta aos movimentos daquela... Então, você está sempre... E numa situação que eu vejo aí, sim, se por um acaso você tem a oportunidade, tudo dentro de uma técnica, né, Marcos? Nada disso, nada de loucura aí, né? Você vai conseguir se defender. E aí eu digo até mais além. Você falou da mulher. Eu acho importantíssimo, porque quantas agressões você não vê aí no mundo afora? Sim. Dentro de casa. Você tá entendendo? Agora, eu vou falar voltando um pouquinho pro Davi, né? Vamos dizer assim, eu sempre falo pra ele, Davi, você tá aprendendo judô, não é pra você brigar com ninguém. É pra você aprender a se defender. Sim. Se alguém te empurrar alguma coisa, você vai lá na diretora e fala, olha, o menino me empurrou, tal. Mas... aí é onde que aprende por esse fato, né, dele treinar, saber o momento, respeitar o outro, o limite de cada um. Identificar as situações, né? Ele passa a respeitar também. Sim, sim. Entendeu? Então ele cria essa disciplina, assim, espontânea, que é onde que ele sabe que aquela agressão ali, aquilo não é uma coisa que vai... Então ele vai dar importância numa situação que pode acontecer, sim, pode, né? Que ele pode se defender, né? Então, mas eu vejo assim, esse trabalho que tem desse trabalho da mente, né? Eu vejo a questão da mente. Você tá sempre alerta, né? Para situações de perigo, alguma coisa assim. Porque nós, não é? Assim, eu digo... E vou falar, só fazer um pequeno detalhe importante que ele falou, até do ouvinte que com 70 anos de idade falou. 70 anos. Você sabe o que acontece? Aquilo que ele falou eu acho legal. A pessoa com uma certa idade, é lógico, ela não vai fazer o exercício lá, né? Não. Mas... porque às vezes as pessoas... É questão de você estruturar, fortalecimento. Porque a gente vê, por exemplo, a gente vai chegando numa certa idade, você vai andar na rua, você pode tropeçar e cair. Diferente de uma pessoa... E o judô, o que ele vai te proporcionar? Ele vai te proporcionar essa firmeza, esse físico mais firme. Que aí você... Entendeu? Foi uma das primeiras frases que eu disse, né? Aprender a cair para poder levantar. Então você vai se fortalecer, não é verdade? Então eu acho que a questão é essa. Para a mulher, eu acho fundamental, até por uma questão de autodefesa mesmo, né? Porque, infelizmente, né, é que proporcionalmente falando, sempre mais agressão da parte do homem, vamos dizer assim. Mas acho que uma forma de a pessoa também se defender. Eu costumo dizer assim, e o fortalecimento é melhor você saber não aplicar do que ter que aplicar e não saber. Né? Existem dois tipos de defesa. Saber aplicar do que aplicar e não saber. Então. Porque se eu sei
a técnica de defesa pessoal, essa é a segunda defesa pessoal, que são 2 defesas pessoais, né? De toque, ele me segurou, eu vou defender, ou de olhar. Eu sei que esse rapaz está com má intenção comigo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar? Não. Eu não vou dar as costas para ele. Eu nunca dou as costas para ninguém. Essa é a percepção que eu vejo. Eu sempre tenho que sair de perto. Acho muito importante. Você fica muito alerta. Mas é um alerta, não é um alerta aquele do medo. É um alerta natural. Não é repressivo, preventivo. Preventivo, natural. Desconfiado. Isso, mas isso cria pelo fato do esporte. Eu vejo isso. Pode ser que não vai acontecer, mas eu vejo isso. Mas é melhor não arriscar, né? Se a gente tem uma filha, a gente... Agora, pra mim, como criança lá, eu falo que a questão da disciplina, isso é ponto fundamental. Agora, como adulto, sim, como defesa. Sim, como defesa. E vamos aos áudios. Muito obrigada a você que está nos acompanhando essa tarde maravilhosa, nesse bate-papo com esses convidados tão especiais. Vamos lá, muito obrigada. Boa tarde, Soninha. Boa tarde. Apolônio, aqui Roberto Armani, o cantor aqui do estado do Espírito Santo. Estou ligado querido, no podcast Momentos da Soninha. Compositor e hoje da minha nós temos música. aí o professor Marco Aurélio, né, que fala sobre a importância, né, do judô, né, essa arte, né? Essa arte milenar, vamos dizer assim, e de grande importância, né? Defesa pessoal, até no lado feminino também, né? A pessoa, né, ter uma defesa, assim, em momentos, né, de urgência, né, se precisar, é muito importante para o lado feminino, né, professor? Sim. Mas é isso. Parabéns aí pelo trabalho e vamos juntos. Um abraço, meu amigo Cancan, da Rede Elite também. Um abraço, Soninha. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Querido. Um grande Boa abraço. Boa tarde, Soninha. Aqui é a Fabiana, da cidade de Luanda, no Paraná. Olá, Estou sempre assistindo aqui. Gosto muito, muito do podcast aí da Rede Elite. Obrigada, E gostaria também de parabenizar a programação e sempre abordando temas importantíssimos, né? A nossa sociedade. Sim. E também gostaria de mandar aí um abraço ao professor Marco Aurélio, professor de judô, e sobre também o tema, né, da inclusão, e que isso favoreça, né, favorece sempre, né, a mente, ao corpo, a saúde de todos. Amor. E um grande abraço aí a todos da programação. Obrigada, querido. Boa tarde, Soninha, aqui Boa Maria tarde. de Pera, no Paraná. Estou assistindo seu podcast aqui pela TV Elite. Estou assistindo sua entrevista com o professor Marco Aurélio. Parabéns pela programação. Obrigada, linda. Obrigada. Muito obrigada a vocês que estão enviando, participando. Você viu, Marco Aurélio, de tantos lugares, não é? Tantos estados, não é? Que coisa linda, não? Participando, e muito obrigada a todos vocês de Sorocaba, de tantos lugares, né? E o nosso querido também Roberto Armani, que é de Espírito Santo, acompanhando. Um abração para você, meu amigo. E continuando falando, carinho, né? Não é? Muito carinho. Nossa, que delícia. Eu me senti abraçado agora aqui. Algo muito especial. Não, mas nós somos abraçados aí por todos os que estão nos assistindo e aqueles também que não conseguirem assistir na íntegra o nosso podcast, amanhã já estará aí no YouTube e com todos participando. Muito obrigada pela sua grande audiência. Marco Aurélio, agora mudando um pouquinho, em quem você se inspira no judô? Então, eu comecei cedo. E quem eu via lutar era o Aurélio Miguel. Aurélio Miguel. Ele teve uma trajetória muito sofrida, né? Porque naquela época, hoje ainda você tem um pouquinho de incentivo, tanto governamental como... Mas ele, para ir para as Olimpíadas, o pai dele, se eu não me engano, né? O pai dele era metalúrgico, ferramenteiro.
E teve que vender algumas coisas para investir na carreira do filho. Do Aurélio Miguel. Isso. Que coincidência, não é Marco Aurélio? É Marco Aurélio. E Aurélio Miguel. E na escola eles me chamavam, né? Ah, você tá fazendo judô? Ah, tem Aurélio Miguel. Eu falei, tem Aurélio Miguel. E meu pai, eu vejo, né? Que meu pai, ele não mediu esforço de me formar. Que lindo, tanto eu quanto o meu irmão, né? Só que o meu irmão, Seu irmão também? Ele lutou há muito tempo. Você muito bom. Lutou com ele? Já lutei, participei de campeonato com ele. Quem ganhou? Por respeito ele, né? Por respeito ele, né? Mais velho. Nós temos diferença de idade. Não, agora nós você temos a idade. Colocou com respeito. Eu acho que ele ganhou, doutor. Ele foi vitorioso. Mas meu irmão era bom. Eu falo pra ele até hoje. O nome dele é Cleves, é um nome estranho. Cleves. E aí. Manda até, liga pra cá, diz quem ganhou. E aí eu falo pra ele, você não deveria ter parado, porque você ia ser um campeão olímpico. Mas a vida, tal. Mas quem me inspirou foi o Aurélio Miguel. E depois, né, Ednancy, treinei com a Ednancy, minha época, algumas épocas da minha vida. E tem aqui em Guarulhos a Solange, né? Foi pentacampeã paulista. Então são pessoas as que... mulheres arrasam também no judô, são muito não é? boas, Que muito dedicação, boas. não? Muito boas. E vamos aos áudios. Muito obrigada. Vamos aos áudios, às perguntas e sempre agradecendo cada um de vocês que estão nos acompanhando, claro. Boa tarde, Soninha. Boa tarde a todos os ouvintes. Reinaldo Fred Santana, Zona Norte. Meu querido, Soninha, que boa bom. tarde. Hoje você está com o Marco Aurélio, professor de judô, né? Soninha, eu gostaria de perguntar para o Marco Aurélio, que a gente é das antigas, né? Eu sou dos anos 66, né? Menino. Então, o que acontece? O esporte que era predominante nos anos 70 era o judô, né? Eu não sei se ele foi um dos protagonistas do esporte, de artes marciais, né? Eu queria que ele explicasse mais como surgiu o judô. E se o judô hoje, como ele é na questão de esporte, qual a classificação dele, né? Porque o judô ele tem essa função de arte marcial, mas é para se defender. Não, é dificilmente atacar, só se for caso de extrema necessidade mesmo, né? Tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigada. Obrigado. Tamo junto. Obrigada, Reinaldo. Obrigada pela sua mensagem. Gostaria de fazer uma pergunta para o professor de judô, Marco Aurélio. Gostaria de saber qual a história mais marcante que ele teve no esporte, no judô, e na inclusão. Qual a experiência que ele tem com as crianças que têm essa deficiência, que necessitam do esporte. Obrigada, meu amor, pela pergunta. Janaína. Minha esposa. Sua esposa. Grande abraço. Janaína, minha esposa. Janaína. Boa tarde a todos, aqui é a Denise Ribeiro falando de Guarulhos e eu também estou sintonizada no podcast Momentos pela Rede Elite de Comunicações e com essa diva maravilhosa Sônia Apolônio. Parabéns, Soninha, o programa está lindo. Eu quero parabenizar também aos seus convidados, o professor de judô Marco Aurélio e o doutor Regis, que estão abrilhantando esse podcast. Muito parabéns, diva. Parabéns à nossa diva do Divas, o podcast. Um grande beijo, eu cumprimento a você, meu amor, pela sua trajetória toda aqui na Rede Elite. Receba meu carinho, meu abraço, viu? Sempre. E sucesso sempre na sua carreira, querida. Bom, a pergunta continuando, né? Qual a experiência que você teve com a criança? Você já falou aqui. Gustavo, e a Janaína, eu vou perguntar, Janaína, você já está lutando bem? Já aprendeu a se defender? Rapaz, a Janaína é um problema sério, essa minha esposa. Viu? Eu introduzi ela ao judô, mas na defesa pessoal. Nossa! Eu ensino ela, porque Janaína é um presente.
Isso é um presente de Deus na minha vida. Porque ela sustenta a mão forte comigo ali, a casa, o esporte, é uma grande profissional na área da pedagogia, né, que ela é psicopedagoga. Psicopedagoga. Ela é especializada em deficiência intelectual. Ela trabalha com isso especificamente, diretamente com isso. Que linda. Né? Mas a experiência que eu tive foi com o Gustavo, foi com um aluno dela, o Rafael, sabe, também me traz a memória. E foi algo extraordinário. E lógico, né, não falando só de crianças de necessidades especiais, sim, nós podemos falar das grandes pessoas que passaram. Eu tenho hoje um amigo muito querido, que foi meu aluno, meu primeiro aluno, que eu formei na faixa preta, que é o Luiz, que está em Jundiaí. Você formou um aluno faixa preta? Já fechei, já consegui. E ele continua no judô? Ele tem um grande projeto lá em Jundiaí. Jundiaí, ele tem um projeto linda, Jundiaí, Cidade de Tiradentes, projeto, quem tiver lá no Facebook, no Instagram, projeto Luizinho. Projeto Luizinho, judô. Isso, judô. Ele também é um exemplo de profissional, um atleta, um homem que tem filhos hoje, conseguiu casar, ter filhos. Conseguiu casar, ter filho lutando. Lutando. Sofreu o esporte, todos os esportes, mas o esporte do judô, uma hora você está em pé, e se você de repente se machuca, as contusões que tem dentro do judô são sérias. E ele, num campeonato benemérito que teve, defendendo Guarulhos, ele foi jogado e ele defendeu, ele caiu de cabeça no chão, de ponte. E aí teve esmagamento da vértebra. Ele ficou 2 meses paralisado em cima da cama. E hoje ele teve que fazer cirurgia, e hoje ele dá aula, voltou. Né? É um apaixonado. Apaixonado pelo esporte, pelo judô, pelo que faz. Homem íntegro. E tá tocando, passando à frente. O que eu costumo dizer, né? A gente fala, como você vai se multiplicar? A maior multiplicação é você se multiplicar em outras pessoas. Eu me multiplico nos meus alunos, me multiplico no Davi, o Dr. Regis se multiplicou em mim. Hoje, tudo que eu faço na área jurídica, civil, eu dedico a ele, né? Obrigado. Aliás, eu tenho uma pergunta para ele. O senhor é o meu grande inspirador, né, da faculdade, o meu grande professor. E quando eu tive a oportunidade de revê-lo, eu fui direto a ele. Falei, o senhor me mentoria, o senhor vai me ajudar, o senhor vai fazer eu ser um bom advogado? E ele falou, se você quiser, eu tô. É interessante que eu estava contando a minha história para ele, né, do magistério, né? Sim, sim. Do magistério, como eu comecei. E eu contando para ele a história, eu nem lembrava, né? Você nem lembrava de mim. Não lembrava de você. Aí, olha só que engraçado, né? Contando para ele a minha história, como eu comecei na universidade, lá, tal. Aí eu não lembrava mesmo, juro por Deus, em 1998 que eu comecei. Aí eu não sabia, a primeira sala que eu lecionei tinha sido a dele. Aconteceu um episódio isolado, eu falei, esse episódio então era na minha sala. Eu não lembrava. Não acredito. Foi uma das primeiras turmas que eu peguei, né? Quer dizer, foi a primeira, Foi a primeira. Foi a primeira. Sala do Zé, como é que era? F... 301. Era 301. E lá estava ele. 101. F101, né? F101. Porque quem estudou na UNG sabe. F101, essa sala da turma de direito, né? Mas, enganjando para responder a pergunta do rapaz aí da graduação, sim. Eu sou nascido em 73, né? 52 anos, ele já é bem mais antigo que eu. Eu não fui o precursor, quem foi o precursor do judô no Brasil foi o Sensei Maeda, né? Maeda que trouxe Conde Koma, né? Que é chamado Conde Koma.
trouxe em 1900 o judô. A minha graduação é Sandan, terceiro Dan, né? Eu já era para estar mais avançado, mas... Mas qual é a mais avançada? A nono Dan, que era o Sensei Miguel Suganuma. Décimo Dan. Só tinha 8 no Brasil, tinha 8. Agora tem no Brasil o nome, assim? 8 Dan, nono Dan. O nono Dan. Isso, tem 8 pessoas no Brasil que eram no nono Dan. 8 pessoas no Brasil. Brasil todo, 8 pessoas. Poxa, eu não sabia, olha. Eu também. E no Brasil todo, 8 pessoas. Ele vai chegar lá. Não, por causa da idade, não chega. Era para mim ser hoje 7º Dan, hoje, com 52 anos. Mas eu dei uma atrasada nas minhas graduações, porque quem pegou faixa preta comigo hoje é 7º Dan. Eu chegaria a nono Dan. Vamos aos áudios, depois eu tenho uma pergunta. Nada a ver com o judô. Tá bom. Vamos lá. Obrigada mais uma vez pelos áudios. Boa tarde, Soninha. Programa maravilhoso nessa tarde de quarta-feira. Obrigada. E o nosso abraço vai direto de Londrina. Londrina. E o nosso professor Marco Aurélio. Obrigada, minha Cacá e Rosana. Grande abraço. Obrigada, de Londrina. Oh, que gostoso, não é? A minha pergunta é a seguinte: o que o levou a fazer o curso de Direito? Você roubou minha pergunta. Rapaz! Não, depois eu Não, mas tô brincando. Mas era a pergunta que eu ia fazer. Legal. Não, porque... Olha, até me arrepiou agora. Não, veja bem. Eu estou encantada pelo judô, por todas as colocações dele, pela emoção que ele sente ao falar sobre o judô, e de repente ele é aluno do Dr. Harry. O que levou o Marco a fazer o curso de Direito, que é um curso de dedicação, de leis, é um curso também que você não dorme. Cheio de prazos, de tudo. Então, eu costumo dizer que advogado não se forma na faculdade. É verdade. Se forma no berço. Porque ele nasce advogado, né? Eu tinha 2 sonhos. Sim. Aliás, 3 sonhos, né? Totalmente antagônicos um do outro. Ser engenheiro mecânico. Sim. Médico, medicina é o que... Número 1, medicina, e direito era a terceira opção. Mas quando eu vim para Guarulhos, o Sensei Miguel Suganuma, eu sempre quis ser também militar, né? Minha família inteira é da área militar. São policiais. São policiais graduados. E aí eu queria ser delegado federal. E eu tinha que fazer direito, né? Só que o Miguel Suganuma, o Sensei Miguel Suganuma, ele foi um dos homens que mais trabalharam efetivamente na Polícia Militar. E ele foi atleta dentro da Polícia Militar. E quando eu fui para treinar com ele, ser treinado, quando eu vim para Guarulhos, eu voltei para Guarulhos com 19 anos. E caí na mão dele, né? Para ser atleta para ser ele como meu sensei. Certo. E ele me adotou como um filho, e eu adotei ele como meu pai, e meu pai, inclusivamente, ele adotou. Foi algo tão bom, tão de Deus, que meu pai era apaixonado por judô, por esporte. Quando conheceu o Sensei Miguel Suganuma, também gosta da área militar, não é militar, foi motorista de caminhão há muitos anos. E aí ele inculcou na minha cabeça: você não vai fazer engenharia, você não vai fazer medicina, você vai fazer direito. Por quê? Porque o judô te ensina disciplina, te dá disciplina, te baseia em cima de uma disciplina. E o direito é uma disciplina, né? O direito, se você não for um bom advogado, você vai estragar a vida de muita gente. É verdade. É como
o bom médico, como eu digo o seguinte, né? O advogado, o médico, eu acho que é um sacerdócio, sabia? E eu queria ser cirurgião constante, não é? Cardio, né? Coração. Cirurgião cardíaco. Cirurgião cardíaco mesmo, né? E de repente hoje está aqui o Dr. Regis, seu professor, foi seu professor. Foi meu professor, meu mentor. Seu mentor e agora lutador, vai ser lutador também. Ele me ensina. Dr. Regis. O Dr. Regis me ensina quando ele me liga. Ele já está me ensinando. Quando ele manda uma mensagem, ele já está me ensinando. Porque todas as mensagens dele têm um fundo de edificar, de crescer, de levantar a pessoa, de fazer com que aquela pessoa entenda. Até no bom dia dele é um bom dia diferente. Que lindo, não é? Obrigado, viu? Obrigado por tudo que o senhor fez na minha vida, que está fazendo. Dr. Regis, que honra ouvir isso. E agora... eu nunca falei isso pra ele. Obrigado. Tá? O magistério proporciona isso, né? O magistério é legal. Hoje a gente eu tava comentando ontem, não lembro com quem, eu fui numa delegacia e tava assim lá esperando aquele monte, né, aquela fila lá de gente, né? Delegacia sabe como é que é, né? O cara falou, olha, o senhor vai ficar aí, vai demorar, né? Vai demorar umas 2 horas. Eu falei, não, tem que fazer o boletim de ocorrência, fazer o quê? Aí eu tava lá, eu nem te contei isso, acho que eu contei, não sei se contei, tô contando agora. Aí entrou um cara assim de terno e tal, e eu olhei assim, falei, aí ele olhou pra mim, tinha sido meu aluno lá, né? Aí ele falou, o que o senhor tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim aqui fazer um boletim de ocorrência. E aí eu peguei e falei, tem que esperar, né? Ele falou assim, mas... Eu falei, e você, o que tá fazendo? Você veio vir com algum cliente, ver alguma coisa de algum cliente? Ele falou, não, professor, eu sou o delegado. Vamos lá que eu vou fazer o boletim de ocorrência pro senhor, eu mesmo vou fazer. Então a gente fica tão contente com isso, né? Você fala, poxa vida, né? A gente não tá nem nada, mas ele fez questão de intervir, né? Por conta, porque assim, eu sempre respeitei meus alunos, ele sabe disso, sempre fui muito... autêntico, né? E que honra. Verdadeiro. É verdade. Então isso, quando a gente encontra o Marco, por exemplo, é um exemplo aqui clássico. E essas coisas que acontecem, você fala, poxa, o cara é delegado. Quer dizer, a gente sente muito orgulho disso. Fala, nossa, eu contribuí para alguma... alguma coisa eu contribuí para aquela pessoa chegasse naquilo lá, né? Sim. Então, isso é legal, isso é bacana. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Não tem preço. Existem recompensas maravilhosas, né? E essa é uma delas, é ver que o tempo passou, a amizade permaneceu, verdade. As lembranças ficaram, mas se construiu uma história, não é? Houve a construção de uma história e agora você construindo uma nova história com o Davi, né? Exatamente. E com tantos outros. Olha só a inversão, né? Hoje ele está fazendo um trabalho com o Davi que, assim, é como se fosse, né, a história, né? Uma sequência, interessante isso. A sequência das coisas, e eu acredito muito que tudo é preparado por Deus, não é? Com certeza. Tudo é preparado. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Nós não mandamos em nada, não é? Exatamente. Quando a gente menos espera, vem a surpresa. Não somos absolutamente nada. Eu nem sei se eu vou chegar em casa hoje, né? É verdade. Eu espero que eu chegue. Entendeu? Eu tenho que chegar porque você vai me levar de Sabe por que você vai chegar? Você é lutador, judô. Quem tem que desconfiar sou eu. Mas eu você é um lutador. Há uns anos atrás, 3 anos atrás, quase que eu não chego, né? Pois é. Quase que eu não chego. Bem, infelizmente, meus amigos queridos, estamos finalizando o nosso podcast. Acabou! Meu Deus do céu! Mas foi muito rápido. Tão rápido, não foi? Mas tem que se repetir. Tem mais 2 horas? Tem, vamos colocar mais 2 horas. Obrigado. Vou pedir mais 2 horas aí para o Cancan. Obrigado. Mas estamos finalizando, mas vocês voltarão muitas vezes, com certeza. Porque eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, conhecer o seu projeto, ver a mudança do Davi também. Então a gente vai fazendo, a Rede Elite tem isso, nós vamos somando amigos de uma forma que nós nos encontramos. E eu estava vendo no
eu tenho muitos seguidores e eu procuro olhar os meus seguidores, como é que estão, eu olho, quero acompanhá-los e ver a história, o que postaram, tal. Aí eu vou indo, eu falo, esse eu já entrevistei, esse. Então, isso para mim é uma honra, porque vocês nos trazem um conhecimento imenso, sabe? E é uma honra tê-los aqui. O Dr. Regis tem uma história brilhante. Logo, ele vai também estar aqui falando sobre a política. Ano que vem, né? O que virá, né, para o próximo eleições, ano. Né? E é isso, nós estamos finalizando um ano muito privilegiado. Sim. Na Rede Elite, muitas mudanças aconteceram, mas estamos aqui felizes, cumprindo um papel social muito grande, que é levar a comunicação, levar muitas pessoas hoje, de repente, precisavam te ouvir, Marco. Obrigado. Que tudo tem assim uma abertura, uma saída, não é? Principalmente as mães, as famílias que lutam pela inclusão e desconhecem os seus direitos, não é verdade, doutor? Uhum. Então, quando você fala, existem leis, você pode conseguir isso, vai atrás da lei, não fica com teu filho assim. Todos têm direito, né? Todos. Então, existe essa voz que somos nós, e os meus convidados sempre participando e que nos passam um conhecimento enorme e um privilégio de momentos tão especiais, tão honrosos como esse, o qual nós passamos ao seu lado e ao lado do Dr. Regis. Obrigado hoje, pelo convite. Nesta tarde, no primeiro podcast de novembro. Obrigado. E é por isso que eu gostaria, Marco, que você já deixasse aqui uma mensagem especial sobre a inclusão, sobre o que você quiser, para os pais, para as famílias, enfim. O microfone, o podcast é todo de vocês. Eu, primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por estar aqui hoje, porque eu estar aqui hoje é um milagre, né, um milagre do Senhor Jesus. Agradecer ao Dr. Regis, agradecer a você, obrigada, ao Japinha que está aí conosco. Obrigada. Obrigado por esse espaço maravilhoso. Quero deixar algo especial para cada um, porque nós somos reflexo daquilo que nós vemos. Sabe, se você vê o seu filho com dificuldade, não os veja mais. Nós estamos lá. Meu Instagram é @judoelohim. Precisar de alguma coisa, estarei à disposição. Meu telefone, posso dar meu telefone? Deve. 979720132. Estou aberto. 979720132. Para quem não anotou, 979720132. Tirando a brincadeira, muito obrigado. No YouTube, né, Japinha? Muito obrigado por tudo e que possamos nos ver pessoalmente, tá bom? Doutora, a sua mensagem de novembro para o final do ano, muitas coisas ainda tem para acontecer, né, tá certo. Mas já estamos tirando assim o pé, colocamos assim mais o pé no freio, vamos dar uma paradinha, tirar, né? Só no embalo agora, né, doutor? Advogado tem esse problema, a gente tá aqui pensando aqui, mas tô pensando nos prazos lá que estão, né? Os prazos, vem tudo junto, não é? Não, é assim, eu falar a verdade, eu só tenho a agradecer o espaço. Esse programa é maravilhoso, nossa senhora, a gente é excepcional, nossa, tudo aqui, agradecer, né, em primeiro lugar a você, a todos que estão nos ouvindo, né, pela audiência. E assim, eu acho que eu dei eu conversei com você sobre a questão do Marco, né, porque assim, eu acho um trabalho muito bacana que ele faz. Nossa, é um trabalho maravilhoso. É lindíssimo. Porque não é fácil você trabalhar com criança, tá certo? Você tem dom. Isso não é uma coisa que você aprende na faculdade. Eu acho que é dom. Então Deus deu para ele um dom, né? E eu acho que esse dom está proporcionando muito, acalentando as famílias, né? Sim. Porque quem que quer ter um filho que possa, né, ter uma certa dificuldade? Então, assim, ele é um complemento dessa... Que essa criança estava comentando, né?
não é só a questão do judô, é um conjunto de coisas, né? Então a gente, eu lógico, então assim, eu acho assim, minha opinião, aquele que estão nos ouvindo, se você tiver uma situação semelhante, que nós estamos comentando aqui, faça uma visita, vai conhecer o espaço lá, vai ver as crianças treinando. Eu acho legal isso, porque eu fiz isso. Eu fui lá, fui conhecer, adorei, o Davi adorou, porque ele também tinha que gostar, né? Sim. Ele adorou, quer dizer, então estamos assim nessa caminhada. E eu vou dizer, o Davi andou faltando agora, porque ficou doente mesmo, não teve jeito, né? Mas depois eu vou pegar. Mas ele vai ter que... Não, mas eu falo pra ele, eu dou carta branca pra ele. O Davi aqui é seu aluno, né? Então, o que acontece? Mas pelo pouquinho de aula que ele teve, acho que ele teve 3 ou 4 no máximo. 3 aulas. Gente, eu vou falar a verdade pra você. Ele mudou alguma coisa nele, assim. Parece mágica, né? Que ele tá falando, né? É interessante isso. E eu tava preocupada no rolamento lá. No rolamento, né? O rolamento, ele não conseguia nem fazer nem de lado, nem de lado. Nem de frente, nem de lado. Aí o pai de um aluno falou assim, fica tranquilo, meu menino na 4ª, 5ª aula já tava rolando. Então assim, olha que legal, então legal lá é o desenvolvimento da criança. E aí, diferente de uma natação, outros esportes, quer dizer, existem outros esportes coletivos, mas o judô tem a questão da disciplina, né? E é isso, obrigado então, de coração, tá? Imensamente ao Japinha aí, nosso parceiro, né? E assim, vamos lá, ano que vem, né? Que é a minha área, né? Que é o eleitoral, jurídico, eleitoral. Já pensou? Já vamos ter bastante de... Acho que vai dar uns 3 podcasts, né, pelo menos, né? Não? Eu acho que vai dar. Eu acho. Um é certeza. Eu acho. Um pelo menos, serão né? mais, um pelo menos. Mais podcast. Aí eu chamo você para proteção, tá bom? Mas eu vou estar com ele. Que quando a política pega, meu querido... Mas eu estou envolvido na política desde 92, mas como jurídico eleitoral, nada de político, não. Mas assim, o nosso papo aqui é bem... É outra coisa, né? É bem diferente. É muito diferente. É legal. Então acho que a gente... É muito gostoso, tudo é muito bom, tudo tem o seu tempo, o seu porquê, né? Mas eu quero te oferecer uma lembrancinha do nosso podcast, querido. É uma lembrança marcando a sua presença. E é o doutor que eu acho que já já ia comprar essa caneta. Não, mas essa nova. Essa é a nova. A outra mas eu tenho uma de Natal agora. Essa aqui, olha só. Essa é de Natal. Eu tenho lá. Você não tem essa daqui, não é verdade? Não, essa aqui não. E aquele dia o Davi saiu daqui e esqueceu a caneca, né? Quase que eu tive que voltar pra buscar a caneca. A caneca está aí. Não, ele levou lá, o Japinha levou no... Levou na gravação lá. Levou. E aí se não pegasse a caneca dele? Não. Olha, parabéns, gente. Olha que legal, hein? Show, gostei. De Natal, já lembrando. Nossa, muito obrigado. Deus abençoe. Enfim, só tenho que agradecer a cada um de vocês que participaram de tantos estados, aqui de São Paulo também, sempre participando, nos dando esse presente, as suas mensagens. Muito obrigada aos nossos convidados que tiraram essa tarde. Eu sei que eles são cheios de compromissos, mas eu só tenho a agradecer porque vocês tiraram essa tarde para nos dar esses momentos de alegria, de conhecimento, de cultura também e, acima de tudo, valorizando a profissão de cada um. Muito obrigada. Bem, a minha mensagem é o seguinte: eu entendo que o judô é como a vida. Se nós cairmos, nós temos que nos levantar. Nada de ficar no chão. Se houver derrota, levante-se. Você já aprendeu a cair. Agora, levante-se para vencer. Mas que a sua vitória seja sempre compartilhada com alguém, porque vencer sozinho não tem graça. Vença com mais pessoas, ensine como vencer, assim como o nosso querido lutador que aqui está, ensine aos outros a vencer. Seja exemplo, seja parceiro, e a vida é muito mais bonita quando nós podemos
compartilhar as nossas vitórias. Muito obrigada, um ótimo restante de semana, uma ótima semana excelente e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Obrigada, Japinha, à Rede Elite, ao Cancan e a todos vocês. Um beijo e até a próxima semana. Muito obrigada, querido. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada, Sônia, muito obrigado. Obrigada. Meu beijo. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.